Pai eterno, nós queremos te louvar muito, porque o Senhor, na nossa vida, fez uma atividade extraordinária, tocou o nosso coração para que nós estivéssemos aqui. Obrigado, Pai. Queremos te agradecer, porque não somente fez isso, mas o Senhor tem tocado constantemente para tentarmos entender as crônicas da redenção, tentarmos entender um pouquinho mais do plano da salvação, do plano da eternidade que o Senhor criou para nós. Agora pedimos que, ao ouvirmos a sua palavra, independente do contexto diferenciado, possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Te rogamos no doce nome de Jesus, amém. Só para explicar novamente, nós estamos tentando estudar e entender um pouquinho mais sobre o plano da redenção, através daquilo que C.S. Lewis ele escreveu na sua época. A gente sabe que são 7 livros, ele escreveu 7 livros de uma grande coleção, e nessa coleção, Lewis, ele começa a apresentar tudo aquilo que ele tinha de compreensão do plano de Deus para a salvação da humanidade. Lewis, ele é reconhecido como grande apologeta cristão, ele é reconhecido por ser um grande estudioso da literatura e do cristianismo, da palavra de Deus, mas principalmente ele é reconhecido por escrever justamente essa série de livros, as Crônicas de Nárnia, e ele usa isso porque na época dele não existiam tantos meios, tantos métodos, como nós citamos na semana passada. Hoje nós temos, para qualquer evento, para qualquer momento, nós temos Bíblias grandes, Bíblias pequenas, Bíblias ilustradas, nós temos Bíblias que são em HQ, em histórias em quadrinhos, nós temos Bíblias em vários formatos, que as crianças, os jovens, os adolescentes podem abrir, estudar e compreender. Temos Bíblia com versão mais conservadora, mais tradicional, temos Bíblia com uma versão mais atualizada, mais contemporânea, nós temos Bíblias de vários formatos, mas na época não tinha. E Lewis, ele vivia numa época que tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial, e por conta disso a sociedade ela era desacreditada no ser humano, era desacreditada no desenvolvimento do povo, no desenvolvimento da humanidade. Então Lewis, ele tenta trazer novamente a possibilidade disso, que o ser humano pudesse crer no outro, mas principalmente pudesse crer num Deus Salvador, pudesse crer que Deus ele estava comandando a história, que Deus ele estava no comando de tudo. Então Lewis, ele faz isso, ele tenta escrever aquilo que ele traz ao seu coração. Bom, no primeiro episódio, no primeiro domingo, nós falamos sobre o guarda-roupa, que nós estudamos um pouquinho mais, nós entendemos um pouquinho mais, que é uma tentativa de explicar como que é o nosso mundo, que o nosso mundo ele é sim cheio de problemas, de falhas, de tantas coisas, mas é o que nós temos, é aquilo que nós estamos vivendo aqui. Então foi apresentada a cosmovisão que Lewis tinha, mas qual deve ser a nossa cosmovisão e a nossa posição em cima disso? Com essa perspectiva, ao entendermos que nós, seres humanos, estamos inseridos nesse contexto de um mundo caído, de um mundo pecaminoso, nós precisamos ter um novo formato, uma nova perspectiva. Hoje vamos estudar sobre a feiticeira, e nós já falamos que o guarda-roupa está relacionado com a nossa compreensão e a nossa cosmovisão, o nosso mundo. A feiticeira é justamente a existência do mal, é uma alegoria para o próprio Satanás. Hoje, basicamente só para entender o contexto de maneira geral, só para entender um pouco mais o contexto do texto de Lewis, nos livros, e do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, só para explicar, a feiticeira branca, ou conhecida como Jades, ela é de uma linhagem real, e eu acho extremamente interessante porque Lewis ele não se importa em tentar explicar a existência, ou melhor, o surgimento da feiticeira. Assim como a Bíblia ela não consegue justificar. Paulo chama isso do mistério da iniquidade. O surgimento não tem explicação. E Ellen White chega até mesmo a apresentar que se houvesse qualquer tipo de explicação ou justificativa, o mal não seria mal. O mal teria uma razão, teria algo lógico, e não existe. Na verdade, o mal simplesmente existiu. Então Lewis ele não apresenta isso. Ele apresenta que quando a feiticeira chega no ambiente de Nárnia, da cidade, do país, da nação, do reino de Nárnia, ela começa a criar um inverno que dura 100 anos, e é interessante que dura 100 anos, eles colocam um ponto, o inverno ao durar 100 anos, também são 100 anos sem Natal. Eu acho interessante, usa essa ilustração, porque o Natal, a despeito de
o nosso mundo de maneira geral, fazer qualquer tipo de apologia ou indicar qualquer tipo de relacionamento, não necessariamente com Cristo, mas com o mundo capitalista e a apresentação com relação à troca de presentes e tudo mais, ele ao apresentar a ideia do Natal, ele faz justamente uma alusão de que o fato de haver 100 anos de inverno e não haver Natal é porque não havia relacionamentos com Cristo. Não necessariamente do país, porque existiam pessoas que buscavam e eram devotas, no caso a Aslan, que é uma representação de Jesus. E eu acho interessante porque o fato de não ter o Natal é justamente para apresentar que existia um reino ali, e nesse reino ele tinha duas divisões, havia uma guerra civil acontecendo. A feiticeira, em determinado momento, no primeiro livro, ela apresenta que simplesmente há um surgimento, por conta de algumas coisas, não vou necessariamente dar alguns spoilers por conta disso, senão a gente acaba perdendo também muito tempo, mas por conta de alguns erros, alguns equívocos humanos, surge ali, aparece. O detalhe está em que, quando a feiticeira ela aparece, ela começa a rodear e andar por vários mundos, provavelmente fazendo Lewis ele tentasse trazer a possibilidade, embora ele não tivesse revelação propriamente sobre isso, mas tenta trazer a possibilidade de que Satanás ele não tentou simplesmente o nosso planeta, mas ele vai além, ele tentou ir em outros planetas. Todos eles, nós temos revelação profética sobre isso, todos eles sem cair, sem queda, sem pecado, mas nós fomos os únicos. Bom, e a gente entende que o tempo vai passando, e ali no decorrer do tempo, da história, a despeito de não ter necessariamente muita informação sobre isso, nós passamos a entender de que até o surgimento da feiticeira, até o início do inverno em Nárnia, passa-se 900 anos, então é muito grande, o tamanho é bem largo, é bem extenso, mas independente disso, é bom a gente tentar guardar essa informação da questão dos 900 anos. Bom, dando continuidade, a gente percebe que quando os meninos chegam em Nárnia, aqueles 4 irmãos que nós falamos na última semana, quando esses 4 irmãos eles chegam, eles vão até lá e começam a conhecer algumas coisas e tudo mais. O Edmundo, que era o terceiro irmão, e assim como nós falamos, era talvez o irmão que tinha algumas dificuldades de relacionamento, algumas dificuldades de confiança nos outros irmãos. Esse irmão, pelo fato disso, ele acaba caindo em uma emboscada. O que acontece? Quando a feiticeira passa ali e encontra aquele menino, começa a travar ali um diálogo, e começa: filho de Adão, o que você está fazendo no meu país, no meu reino, na minha terra? E ele explica que ele chegou ali do nada, sem qualquer tipo de possibilidade, sem saber como foi o caminho, mas ele simplesmente chegou. Sendo assim, ela começa a tentar comprar, a tentar barganhar, apresentando de que ela poderia apresentar ou dar-lhe o trono de Nárnia, para que ele se tornasse um rei, para que ele se tornasse soberano, daria poder, daria soberania, daria dinheiro, daria comida, daria tudo, e ela dá isso daí apresentando através de um pequeno símbolo, um símbolo que é até mesmo muito fútil para nós, é um manjar turco, diz o livro. Basicamente, manjar turco é uma sobremesa quadradinha, é como se fosse um pequeno bolo coberto de açúcar, simples, só que meio molinho, um pouco mole não, meio chiclete, digamos assim. Você não fica mascando, mas você morde e aí tem que ficar mastigando algumas vezes para poder engolir. É um bolo com um pouquinho de formato de chiclete. E ela apresenta, porque assim: você está com fome? Eu estou com fome. O que você quer comer? Eu quero manjar turco. E ali, miraculosamente, ela traz esse manjar. Eu acho interessante porque como ela tendo o seu tipo de poder, ela tendo as suas habilidades, ela dá aquilo que ele queria, mas aquilo não era suficiente para saciar a fome, ou para matar a fome, não era, porque um doce, nada mais é do que um doce,
e doce não alimenta, não é nutritivo. Portanto, eu acho interessante quando nós trazemos para a perspectiva bíblica, nós percebemos que Satanás ele vem nos apresentar algumas possibilidades, alguns crescimentos, mas esse crescimento ele não é nutritivo, ele não é saudável, ele não dá a possibilidade de nós sermos realmente e plenamente alimentados. Não tem como, não é possível. E é interessante que quando nós vamos até o Éden, nós percebemos justamente que Satanás ele vem oferecer algumas coisas. Você tem a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis no capítulo 3, nós percebemos que o ser humano, ele começa a ouvir um pouquinho algumas coisas da serpente, no caso a serpente próprio Satanás. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 3, verso 1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que o Senhor Deus lhe disse, que não comam de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Verso 2, respondeu então a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário morrerão. E a serpente fala lá no verso 4, mas certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso desejável para ela, para obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Amigos, basicamente quando Satanás ele chega e ele vem falar, ele conversa com a mulher e posteriormente que dá o fruto até ao seu marido, dá o fruto do seu marido a Adão. É interessante porque ele começa a apresentar coisas, começa a apresentar uma perspectiva de que ele estaria dando alguma coisa, mas na realidade eles já tinham aquilo que era necessário, de que eles seriam como Deus, mas eles já eram como Deus porque eles eram eternos. Deus já tinha dado a eternidade para eles, ao criar o ser humano, Deus ele já cria com a perspectiva da eternidade, não com a perspectiva da morte. Mas Satanás, a serpente, vem trazendo algumas coisas, tentando alimentar, não, mas Deus não falou isso, não é bem desse jeito. Ele tenta gerar desconfiança, e ao gerar desconfiança em Deus, automaticamente eles começam a ter confiança na serpente. Portanto, ao entendermos que o leão, dentro do leão a feiticeira e o guarda-roupa, que Jades ou a feiticeira branca é uma representação de Satanás e das suas maldades, nós percebemos que os seus apoiadores nada mais são do que os anjos caídos que tomaram uma decisão lá na eternidade, lá no céu. E a gente começa a acompanhar então, no decorrer da história, esse grande conflito, essa história das nossas crônicas, as crônicas da redenção, e a gente começa a perceber algumas semelhanças. Nós percebemos que em Nárnia havia, como já falamos, o inverno ininterrupto. Percebemos que o Natal era proibido. Percebemos que Edmundo, ele foi acolhido pela feiticeira, e a feiticeira apresentou uma coisa mais doce, mais agradável, mas depois de perceber que ele não tinha possibilidades de trazer aquilo que ela gostaria, ela o prende. A feiticeira, posteriormente a gente vai ver, ela é destruída. Mas amigo, a gente passa a viver num mundo que é marcado pelo pecado. Na semana passada nós lemos que lá no livro de Romanos, desde Adão, todos nós temos pecado, e carregamos uma natureza pecaminosa, e até a volta de Jesus, a gente vai continuar carregando essa natureza pecaminosa, e precisamos ser constantemente trabalhados por Cristo, e nós vamos continuar, esse é o processo da santificação. Mas é interessante porque não existe na Bíblia necessariamente a apresentação da origem do pecado com uma justificativa, mas somente a origem do pecado como um fato, como uma existência.
No livro de Isaías, o profeta ele narra a queda de Babilônia, e a Babilônia na profecia ela sempre está relacionada com o poder do mal, com a ação de Satanás. E é interessante, veja comigo, aquilo que nós vemos de maneira poética que o próprio profeta está falando sobre o próprio Satanás. Em Ezequiel no capítulo 28 a gente lê junto o seguinte: você, eu acho lindo isso daí, vai aparecer na tela aqui, você era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que você foi criado, e até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. E o livro de Isaías diz o seguinte, o profeta Ezequiel comenta agora, mas o livro de Isaías ele fala: você dizia no seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas, e eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens. E ele ainda tem ele tem a capacidade de dizer: serei como o Altíssimo. Satanás, ele tem a capacidade, ele tem a coragem de falar em alto e bom som: eu vou ser como o próprio Deus. Eu quero na verdade tomar o lugar de Deus, eu quero assumir o reino de Deus, porque esse reino na realidade ele queria apontar o dedo na face de Deus e dizer: o Senhor é injusto, é tirano, o Senhor não pode ser o nosso Deus, porque o Senhor não dá possibilidade de nós escolhermos, porque nós vivemos aqui em uma prisão, nós vivemos aqui num formato que não temos as condições de escolha, e eu acho incrível isso, porque Deus ele vai conversando com Lúcifer, né, com um anjo de luz. Apesar da Bíblia não apresentar esse nome, essa nomenclatura de Lúcifer, mas ele vai conversando com esse anjo de luz, dando a possibilidade de escolha, de que se ele quisesse, com toda certeza, ele poderia continuar. Só que a manifestação do pecado ela vem através do orgulho, através da inveja, e eu acho interessante quando a gente começa a observar isso daí, porque o orgulho e a inveja, eles dominaram o coração desse anjo de luz, e ele quis passar a receber as glórias que eram dadas única e exclusivamente à divindade, e na verdade, ele não estava satisfeito em ser um anjo de destaque, aquilo que ele era, ele já era um anjo de luz. Na série de Lewis, nós percebemos que quando a feiticeira ela se revolta contra o leão, ela não consegue ter qualquer tipo de relacionamento com ele, ou qualquer tipo de conversa, mesmo que ele tente gerar essa conversa. Na realidade, então a gente percebe um antagonismo, a gente percebe uma briga, a gente percebe realmente uma guerra, e existe um ódio mortal que passa a existir naquele coração, no caso da feiticeira, relacionado então àquele anjo de luz. No primeiro livro da série, O Sobrinho do Mago, nós percebemos que em determinado momento, quando a feiticeira, por alguns momentos ali, ela entra em Londres, ela vai até Londres, em um dos momentos ela acaba pegando ali para se proteger, e aí em momento de raiva e tal, ela acaba pegando um poste, e isso daí é interessante. O texto diz o seguinte: sem aviso prévio, fez uma coisa terrível de se ver. Com um leve toque, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, ela estendeu o braço e arrancou uma das pesadas barras do poste da rua. E de repente, a feiticeira caminhou ostentivamente na direção do leão, e estava a menos de 10 metros, ergueu o braço e arremeteu a barra de ferro bem na sua cabeça. Na página 61 nós vemos: ninguém, muito menos Jades, erraria aquela distância. A barra acertou o leão bem entre os olhos e caiu na relva. O leão continuou a caminhar, e seu passo não era nem mais lento nem mais apressado do que antes, nem mesmo era possível afirmar que havia sido atingido. Entenda o seguinte, e eu acho que esse ponto bonito, porque é nesse momento em que, quando ela pega a barra e atira em direção ao leão, no caso Satanás luta contra Jesus, contra o próprio Cristo, quando Jades atira a barra no leão, a barra bate nele,
e ele permanece no mesmo formato. Significa que Satanás, ele, embora tenha o seu poder de anjo, ele continua sendo criatura, e Cristo é soberano. O Criador é muito maior, e é nesse momento, é por isso até que a gente tem a nossa ornamentação tema dessa série, porque quando bate nele, que cai ali naquele lugar, quando cai no chão, por conta de, claro que entendamos que isso é uma ficção, mas por conta do ambiente mágico, aquele poste passa a crescer novamente e criar ali então o lampião, e ali passa a ser o ponto de intersecção entre o nosso planeta, entre, naquele caso, Londres, Inglaterra e Nárnia. Interessante, né? Agora, quando a gente percebe o seguinte, quando a gente olha isso daí, a gente vê que Satanás, ele tem o seu poder e a sua tentativa, mas ele não é soberano de maneira alguma. Assim como Lúcifer pecou e ele enganou muitos dos anjos, ele enganou também Adão e Eva. E hoje a sua função nada mais é do que tentar separar os seres humanos do amor de Deus. Ellen White, no primeiro capítulo do Patriarcas e Profetas, a partir da página 9, diz o seguinte: o pecado, esse texto é maravilhoso, o pecado originou-se com aquele que abaixo de Cristo foram mais honrado por Deus, e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Se bem que toda a sua glória provesse de Deus, esse poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente de si próprio. Não contente com sua posição, embora fosse o mais honrado do que a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador, deixando o seu lugar na presença imediata do Pai. Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo, e durante algum tempo escondeu o seu propósito real sob uma aparência de reverência para com Deus. O próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos durante algum tempo. E eu acho lindo quando a gente percebe que durante algum tempo receou exprimir a ação e imaginações da sua mente, todavia não as repeliu. Quase chegou à decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disso. Amigo, Lúcifer, ele só não voltou porque ele era orgulhoso, e muitas vezes nós, dentro das nossas crônicas da redenção, dentre os nossos momentos, dentre a nossa luta entre o bem e o mal, sabendo que ele está, eu digo ele, mas todas as suas hostes, todos os anjos caídos, estão ao nosso redor tentando nos atrapalhar, sabendo que existe essa tentativa, e sabendo por conta da queda dos nossos pais, de Adão e de Eva, que nós carregamos a natureza pecaminosa, nós muitas vezes temos receio de lutar contra o nosso próprio orgulho, contra quem nós realmente somos, a nossa natureza caída, e esquecemos que precisamos sim depender de Deus. Se formos depender de nós mesmos, não vai adiantar de nada, não tem possibilidade, não tem como vencermos, mas se confiarmos em Deus. Mas o detalhe é que muitas vezes nós acabamos pensando, mas se Deus, ele sabia de todas as coisas, por que é que ele permitiu, e não somente permitiu, mas por que é que ele deu continuidade, deixou que Lúcifer continuasse existindo? Entenda, se ele não tivesse permitido isso, se ele não tivesse dado a possibilidade da existência do mal, Deus, ele estaria, embora ninguém soubesse, embora ninguém conhecesse, ele estaria sendo sim tirano, ele estaria sendo sim opressor, porque se ele tira a possibilidade do surgimento do mal, ele está fazendo com que nós, seres humanos, ou todas as criaturas, anjos e seres não caídos de todo o universo, ele estaria fazendo com que nós fôssemos robôs, não obedecêssemos por amor, por escolha, por decisão ou por liberdade, mas que nós simplesmente vivêssemos o servindo sem qualquer possibilidade da nossa própria escolha, pensamento e reflexão. Nós acabamos perguntando também por que ele não destruiu Satanás lá no começo. Tudo se resolveria muito facilmente aos nossos olhos. Precisamos lembrar
Primeira coisa, Deus é amor. Deus é amor. E o seu desejo inicial sempre é preservar a vida e preservar a vida das suas criaturas. Poderia haver suspeita por parte dos anjos ou dos outros seres sobre a atitude de Deus e sua suposta injustiça. Também era necessário que o tempo mostrasse e tornasse exposto a todo o universo que a natureza do mal e a natureza do pecado, elas são terríveis. Era importante, na verdade, essencial que isso acontecesse. E eu gosto de pensar através de um texto bíblico sobre a perspectiva do mal. A gente entende que Satanás existe, nós sabemos que o mal existe, nós sabemos que Satanás, ele é a encarnação do mal, mas existe mal também em nós, porque nós nascemos nessa natureza. Mas quando nós lemos o texto de Naum, no capítulo 1, no verso 9, nós percebemos que a salvação ela é muito maior, nós percebemos que Deus ele é muito mais extraordinário, porque embora ele tenha permitido, e embora tenha ficado muito claro, que o mal é ruim, que o mal ele traz consequências negativas, terríveis, que o mal faz a separação entre nós e Deus, nós percebemos que todos aqueles que vão contra o Senhor, eles têm sim algum momento de escolha e decisão para isso. Mas o profeta ele fala o seguinte: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Por que ele faz isso? Porque o mal, ele não se levantará por duas vezes, não se levantará por duas vezes a angústia, não vai se levantar uma segunda vez todo o pecado, toda a iniquidade, não vai se levantar uma segunda vez, mas aquilo que nos faz chorar, a separação entre os nossos amados, o surgimento da morte, não vai mais existir, amigo, porque a eternidade ela é muito clara, o plano de Deus é para a salvação, mas a gente ainda vive aqui, a gente ainda vive nesse contexto, nós ainda vivemos no mal, ainda vivemos num mundo de pecado, mas amigo, calma, assim como a feiticeira, ela foi destruída posteriormente, isso eu falo sem menor receio, porque isso é a verdade, é a realidade, assim como a feiticeira ela foi destruída, houve 900 anos de existência dela ali, tentando dominar Nárnia, e 100 anos que ela, depois de inverno, e depois disso ela foi destruída, amigo, ela foi vencida, e eu não tenho dúvidas que depois de todo o período da história da humanidade, quando Cristo retornar, o livro de Apocalipse apresenta de maneira muito clara, lá em Apocalipse 20, apresenta que quando Cristo voltar, Ele vai nos levar para a eternidade, e ao nos levar para a eternidade, nós já começaremos vivendo 1000 anos, e depois desses 1000 anos, ao voltarmos, quando a cidade santa descer, o Monte das Oliveiras se abrir, e ali pousar, e ali estivermos, Satanás ele estará livre para tentar mais uma vez, para tentar destruir e entrar na cidade santa, e ali vai ser totalmente destruído depois dos nossos 1000 anos. Amigo, para mim é muito claro, para mim é muito claro, a salvação existe, a salvação é um chamado de Deus, sabemos que o tempo de ação do mal está quase no fim, e pouco tempo resta para que os inimigos dos filhos de Deus e os inimigos de Deus continuem existindo, assim como a feiticeira viu o inverno se tornar verão pouco a pouco, todas as profecias elas indicam que o breve tempo, o breve momento que estamos vivendo de sofrimento, ele já está chegando ao fim. Já podemos ouvir os passos de um Deus que está chegando, ouvir os passos de um Deus que se aproxima, e hoje mais do que nunca é tempo de nós deixarmos de desconfiarmos em Deus e passarmos a confiar novamente se estivermos afastados, repousar em Deus, deixar que as nossas lutas contra o pecado fiquem nas mãos do Eterno, para que Ele nos molde. A gente está conversando sobre as crônicas da redenção, é a história da minha e da sua vida, é a nossa história perante todo o universo.
Não deixa de viver a eternidade. Não deixa. Talvez você esteja sentindo frio hoje do inverno, embora Brasília não tenha, mas nesse caso tudo intencional. Talvez você esteja sentindo um pouquinho do frio do inverno. E esse frio do inverno, ele incomoda às vezes. Imagina você sentir o frio do inverno e não ter aquilo que nós chamamos de Natal, não ter a memória, a lembrança de um Cristo eterno, amigo. Está quase no fim. Está quase no fim. Em meio aos oceanos da vida, é Cristo que nos conduz. Em meio às lutas do dia a dia, é Ele quem nos dá a vitória. Não precisa temer, não precisa ter medo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Cristo diz: eu venci o mundo. Fica tranquilo, o mal já está por terminar. O mal já está por terminar. Feche seus olhos. Pai, em meio aos problemas da vida, em meio às dificuldades que temos, em meio a tantas dores, tantas lágrimas, nós sabemos que a eternidade também vai nos trazer agora a reestruturação da vida de maneira plena. Mas Senhor, o mais importante é que não vemos a hora de deixar de orar de olhos fechados, mas passarmos a orar de olhos abertos, porque estaremos falando realmente face a face com o Senhor. Senhor, nós queremos chegar na eternidade, queremos ver a eternidade, queremos que esse mal seja vencido, que a feiticeira seja destruída, que Satanás já não mais exista, porque nós queremos estar com o Senhor por toda a eternidade. Chega de tudo isso que nos afasta do Senhor, Pai. A gente quer estar junto, Pai. E nós queremos dizer que nós somos do Senhor, Pai. Mas acima de tudo, que a maior bênção seja a transformação da nossa vida e a confiança no Senhor em tudo. Em nome de Jesus oramos.